Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Internacional e Flamengo de novo, só que agora dessa vez pela Libertadores da América. Deixa nos comentários aí qual a sua expectativa para a partida de amanhã, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Na Libertadores, amanhã tem um jogo de volta das oitavas de final, Flamengo Internacional em Porto Alegre, ao vivo, aqui na Globo, depois de Vale Tudo, hein? Lembra, Flamengo venceu o primeiro jogo 1-0 no Maraca e se não levar gols, vai passar. Carlos Gil está lá, próximo ali, do ladinho do Beira-Rio, para falar pra gente de Flamengo. A defesa é forte, acho que não vai tomar gol não, Gil. Em muitos jogos dessa temporada o Flamengo não levou gols, né, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui com o estádio gigante da Beira-Rio, de frente para o Rio Guaíba. Solzinho gostoso hoje aqui em Porto Alegre, 23 graus nesse momento. O Flamengo treina, daqui a pouco não vai ser no estádio do Inter, vai ser no CT do maior rival, o Grêmio. Aliás, o Flamengo ficou aqui em Porto Alegre, né? Ganhou do Inter domingo, treinou ontem no CT do Grêmio, volta a treinar hoje. E bom para o Felipe Luiz que ele tem as opções aí. O DM já está vazio, né? O Emerson Royal, por exemplo, que torceu o tornozelo semana passada, já participa das atividades. Pode jogar como pode jogar o Varela, que jogou bem no último domingo. Na esquerda, o Alexandro fez controle de carga, foi poupado, tem condições de jogo também. No meio de campo, será que o Alan volta? Se não voltar, o Saul agradou e muito no último domingo, jogando como segundo volante ali, ao lado do Jorginho no meio campo. O Arrascaeta, que estava suspenso semana passada, está liberado para jogar, vai ser titular. E há essa dúvida no ataque, né? O Pedro fez 2 gols no último domingo, mas o Bruno Henrique foi o cara da semana passada, fez o gol da vitória. Tudo isso vai ser resolvido pelo Felipe Luiz, logo mais tem treino, mas é fechado pra gente, viu, Escobar? Mas a gente traz as notícias assim mesmo amanhã no Globo Esporte. Valeu, Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. Um abraço pra você, meu irmão. Tô aqui, né? Flamengo tem a dupla Leléo na zaga. Léo Pereira e Léo Ortiz. O magro de aço. Homem cuja única vaidade é ser Flamengo. Palavras dele. Para os rubro-negros, o Ronaldo mais famoso, Angelim, zagueiro herói, ídolo, dono do gol do título brasileiro de 2009. Ronaldo Angelim! Quando eu ia, eu tentava ir para fazer gol. E aí cabe aqueles jogadores que ninguém dá nada por eles vir, né, e acabar resolvendo. E os zagueiros do Flamengo hoje em dia, graças a Deus, né, além de defender bem, eles estão tendo essa parte ofensiva aí que vem ajudando bastante o Flamengo a conquistar as vitórias. Função primordial de um zagueiro: proteção do gol. E isso está em dia aqui no Flamengo. O time tem a melhor defesa da elite do futebol brasileiro. Foi-se o tempo em que a missão deles se resumia a isso. Hoje eles são construtores, fazedores de gol. O Flamengo também tem o melhor ataque do país. E isso tem relação com os zagueiros. Juntos, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo participaram diretamente de 13 dos 90 gols do Flamengo em 2025. Nossa ambição é não levar gols, é claro, mas a gente, quando está no ataque, a gente tenta ajudar. Os Léos têm 4 gols cada. Ortiz ainda deu 2 passes para gol. Léo Ortiz, a camisa dele é 3, mas podia ser a 10. Jogador que joga com a 10 ali na zaga, né? Saída de bola muito boa, tranquilo. É hoje, para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Danilo marcou 3 vezes, inclusive na Copa do Mundo de Clubes. Todos os gols do trio nasceram na bola aérea, ponto fortíssimo da equipe do Felipe Luiz. Esse foi o caminho para 38 gols até aqui. Números tão bons que dá vontade de voltar a jogar. Com o Léo Pereira não encaixava porque é canhoto como eu, né? Acho que eu e Léo Ortiz faziam uma dupla de zaga ali tranquila, de boa, sem problema nenhum. Chega também, ela está lá no hotel em que o Flamengo está concentrado, em frente ao hotel. A gente já vai ver a imagem agora para ter certeza. E a Mari Capra vai trazer informações do Flamengo para a gente continuar nossa... Ah, ela está em frente ao hotel. Pronto, agora já tenho certeza. Bom dia, Mari, tudo bem?
Bom dia, amigos do F360, bom dia aos fãs de esporte. Exatamente, eu estou aqui na frente do hotel em que o Flamengo está concentrado aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, né, um dos bairros mais renomados aqui da cidade. E o Flamengo está aqui desde sábado, porque já veio com 30 jogadores justamente para cumprir esse cronograma de jogar no domingo pelo Brasileirão e também de jogar na quarta-feira pela Libertadores. E falando em Libertadores, o Flamengo está tratando o jogo como realmente uma decisão. Isso porque os jogadores treinaram ontem no CT do Grêmio e hoje eles treinam novamente às 13h30 da tarde, também no CT do Grêmio. Então nada de folga, Felipe Luiz não baixou a guarda, realmente os jogadores estão, né, treinando, se preparando para esse confronto, então nada de descanso. E o Flamengo também está contando muito com o apoio da torcida. A gente pôde ver no Beira-Rio, no domingo, que o setor visitante estava cheio. E aqui no hotel também, na hora de saída para o treino, na hora de chegada dos jogadores, mais à noite, ali por 6h30, 7 horas, eles também têm comparecido em peso aqui para apoiar, para pedir autógrafo, pedir fotos, enfim. Então a gente vê também por aqui pelo hotel muita movimentação desses torcedores do Flamengo. E quem falou sobre a importância desse jogo foi o goleiro Rossi. Nós vamos ouvi-lo agora. É uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar um gol, vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda. Tá aí a fala do Rossi, e se restava alguma dúvida de que o Flamengo ia vir para Porto Alegre para jogar para cima, ela já não existe. Apesar do Inter precisar do resultado e muito provavelmente vai jogar mais ofensivo para ir para cima do Flamengo, a ideia do Flamengo é não jogar atrás, não jogar só pensando na defesa, mas sim também propor o jogo. Volto com vocês. Interessante, né? O que trouxe a Mari acompanhando a fala do Rossi, né? Ele diz ali, o Rossi, que se não sofrer gol, classifica, óbvio, né? Joga pelo empate. Ao mesmo tempo, não podemos ficar só nos defendendo. E aí, professor? Até porque ele é o goleiro, né? Está legislando em causa própria. Está lembrando que se ele passar em branco, o Flamengo passa. Bom, o Flamengo não sabe jogar só na defesa. Será uma grande surpresa ver o Flamengo jogando na defesa. Nem a torcida do Flamengo quer ver isso. Totalmente fora da curva do que é o jogo do Flamengo. E por falar em fora da curva, o Lúcio lembrou a possibilidade do Inter aumentando ao fazer um jogo perfeito, que é algo que o Inter não tem feito. O Inter não tem feito jogos próximos da perfeição, sequer perto disso. Então, é contar com uma grande virada no jogo do Inter. O Flamengo hoje não precisa de uma grande virada no seu jogo, não só por causa do resultado, mas pelas características desse confronto. O Inter precisa de algo a mais, e nesse tipo de confronto equilibrado, às vezes nem o seu algo a mais conta. Você tem que contar também com algo a menos por parte do adversário. Isso é difícil, até porque o Flamengo tem um algo a mais em relação ao primeiro jogo do confronto, né, Mari? A Arrascaeta, não é isso? Exatamente, o Arrascaeta tá de volta e eu tava falando que ele dá uma dor de cabeça boa pro Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem muitas boas opções, tanto no time titular quanto no banco. E agora, com essa volta do Arrascaeta, ele vai precisar entender se ele vai tirar ou o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo. Um dos dois deve dar lugar ao Arrascaeta e a tendência é que seja o Luiz Araújo, justamente porque o Gonzalo Plata tem mais essa questão de visão de jogo, né? Então ele deve ir com Arrascaeta e o Gonzalo Plata. Então Luiz Araújo deve ser a tendência de ir para o banco. Esse algo a menos do Flamengo, eu concordo que é difícil, mas não é impossível. O Flamengo acaba de... O senhor vai falar para secar o rubro-negro? Não, eu vou só lembrar, vou informar que o Flamengo acaba de perder uma vaga na Copa do Brasil por conta de uma saída de bola, num jogo. Como assim? Não entendi. Em casa. O Atlético Mineiro. Ele perdeu uma bola na saída e perdeu a vaga. Então não é um time perfeito. Gol do Coelho. Tem também suas imperfeições. E a Mari trouxe a informação, né, dessa dúvida do Felipe Luiz. Eu não tiraria nem Plata nem Luiz Araújo. Iria com os dois, com a Arrasca. Eu sacaria, na comparação com o primeiro jogo, o Bruno Henrique
eu entendo que o Bruno Henrique fez o gol, tem estrela para esses momentos, mas pensando no Inter... Sem Bruno Henrique e sem Pedro? Porque pensando no Inter, tomando a iniciativa do jogo, isso tende a acontecer até para trazer o ambiente do Beira-Rio, o Flamengo pode ter a chance de matar o jogo no contra-ataque na velocidade. Então, ter o Plata, que já jogou ali como referência, flutuando, praticamente sem posição, pode ser a grande sacada do Filipe Luís para, no primeiro tempo, conseguir ali abrir uma vantagem que já baixa o ímpeto do Inter. E é um repertório ofensivo de muita intensidade e velocidade. Apesar da idade, o Bruno Henrique continua sendo bem mais veloz que o Plata para puxar contra-ataque. Se for esse o caso, ele joga. Para mim, joga o Bruno Henrique, independente da situação. Mas é que, para mim, o Plata dá mais capacidade de tirar o melhor do Arrascaeta, porque o Plata, quando se movimenta, ele abre espaço para o Arrascaeta preencher a área. O Arrascaeta está numa versão goleadora. Para mim, o Flamengo se encaixa muito bem com ele em determinados cenários. Não precisa... faz mais gol que o Plata, hein? Seria uma volta ao Arrasca na função. Eu não tenho dúvida que jogará o Bruno Henrique. Não tenho dúvida. Foi poupado no domingo para jogar hoje. Para mim, na cabeça do Filipe Luís, ele é a referência principal hoje em grandes jogos, porque ajuda sem a bola muito. E eu acho que, assim, pode até acontecer do Flamengo encaixar o contra-ataque, mas ele nunca vai jogar assim. Aliás, o Filipe Luís já falou várias vezes sobre isso. Pode jogar bem ou jogar mal, nunca vai jogar com a intenção de baixar as linhas. Nunca. Ele já falou isso várias vezes. Mas, Eugênio, o segundo gol do Flamengo sai de um contra-ataque de manual no Beira-Rio. Sim, uma circunstância do jogo. Mas isso não significa jogar só por contra-ataque, mas ter um mecanismo pronto para contra-atacar, porque vai ter espaço para isso. Mas tem com o Bruno. Ô, Eugênio. Diga, Berton. O Filipe Luís fala sobre isso. O Filipe Luís fala sobre isso na última entrevista coletiva aqui no Beira-Rio, quando perguntado sobre a maneira do Flamengo de jogar, ele diz: olha, a maneira do Flamengo não muda. Tá no DNA. Né? A gente joga para cima, pressionando o adversário, assim como o Inter, que também gosta de jogar pressionando, mas a gente joga pressionando o adversário e finalizar o máximo que a gente conseguir no gol adversário. Ele falou sobre isso aqui no Beira-Rio no domingo após a vitória por 3-1. É um dilema maravilhoso, não é, senhores? Todo técnico ter esse leque de opções. A gente discutia aqui, até para fazer um paralelo antes de entrar no ar, o que o Inter vai fazer ofensivamente, né? Porque aqui o problema é a falta de gols, não é o excesso de gols, né? Aí tem o Ricardo Matias, tem o Borré e tem o Valência. Quem vai jogar, ou quais os dois, 3, não vai ser isso aí, que poderão começar o jogo. Enquanto o Flamengo, daqui a pouco, com o Filipe Luís, está discutindo as melhores opções, aqui o Inter está num dilema danado de quem vai poder ajudar com gols, porque está em seca de gols aqui o Internacional. O Lúcio, Berton, Mari, amigos e amigas que nos acompanham, vocês sabem que eu fico mal quando eu ouço que o meia criativo, camisa 10, está desaparecendo, está acabando isso no futebol. Então eu fico maravilhado e feliz de saber que amanhã teremos Alan Patrick de um lado e a Arrascaeta do outro. Aproveita que não é todo jogo, não. Que coisa maravilhosa. Olha a tela aí, Eugênio. Duelo em alto nível, números de Alan Patrick e Arrascaeta nesta temporada. O Alan Patrick, 31 jogos, 14 gols, desses 14, 5 na Libertadores e 11 assistências, 2 na Liberta. O Arrascaeta em 39 jogos, os mesmos 14 gols. E as mesmas assistências. E as mesmas 11 assistências, só que o Arrascaeta com muito mais participação no Brasileiro do que na Libertadores, né? Dos 14 gols do Arrasca, só 1 na Libertadores. E das 11 assistências, nenhuma na Libertadores. Mas são 2 jogadores que eu confesso, estilo de jogador clássico, que eu adoro ver jogar. Eu tenho uma música... que eu torço pra não acabar, viu, senhor Eugênio? Eu tenho uma música pra você. Diga. Lulu Santos. Talvez você seja o último romântico. A música é maravilhosa, dos litorais, mas não é verdade. Tem muita gente que adora esse jogador. Eu também adoro, Abel. Também adoro. Aqui ainda dá pra jogar. Você vê no Mundial, o próprio Filipe Luís, né? Ele falou, pensei em jogar sem um arrasto-jogo. São, vamos colocar assim, os cérebros de suas equipes. Agora equipes você falou. Que cada vez mais são teleguiadas no futebol moderno. São equipes trabalhadas para o coletivo. Mas quando sai alguma coisa diferente, nesses 2 times, normalmente sai de um ou de outro. E é, sim, um duelo muito interessante pra gente ver, o último romântico. Só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul. E são os municiadores, né? São eles que... Eu sou o romântico da bola. Não é só romantismo, não. São os caras que municiam.
Alguém Obrigado, tem que professor. municiar, senão ficava fácil. Você perde o jogo, enfiava. Quanto jogo a gente vê que enfia um monte de atacante lá na frente e não acontece nada? O Eugênio Por quê? fica defendendo, A bola não só quem chega. corre. Tem que jogar, não é só correr. Eu defendi os caras, Eles podem correr um pouco também. Eles podem correr um pouco. O mais difícil eles têm. O que eles sabem fazer não se ensina. Mas o Inter depende muito mais do Alan Patrick. Eles têm números parecidos, mas há no Internacional essa, como o Lúcio falou, uma escassez de jogadores decisivos, embora no papel não deveria ser assim, né? Porque tem Ené Valência, Borré, jogadores com experiência de seleção, mas que estão em uma fase. E o Alan Patrick, muito regular, um jogador que participa muito, né? O tempo inteiro no momento criativo, eventualmente até voltando um pouco para buscar a bola. Mas, para mim, tem uma dificuldade do Alan Patrick nesses jogos, é que a defesa do Flamengo, o Flamengo no momento defensivo se comporta muito bem. Então, volta, recompõe em bloco, o encaixe do Saúl, já no jogo do Brasileiro, já pode mostrar um desenho também de um Flamengo que é coeso defensivamente e, ao mesmo tempo, consegue ficar com a bola e cansar o adversário. Então, para o Alan Patrick jogar, é preciso, como o Lúcio falou, que haja uma participação coletiva muito maior, porque se depender só do Alan Patrick, para o Flamengo vai ser mais fácil anulá-lo, porque tem o meio-campo coeso e o meio-campo que joga com a bola. Então, vou devolver, por falar em tocar a bola, vou devolver a bola para Mari, para o Berton, para o Lúcio. Fiquem à vontade, se quiserem complementar com alguma informação. E fiquem à vontade também para dizer se vocês estão no grupo dos últimos românticos, como eu. Ou se vocês são que nem o Eugênio, que só querem correria e correria. Diga, Mari. Primeiro a Mari. Não. Vamos lá. Eu tô no grupo dos últimos românticos com vocês, assim, eu sou fãzaça do 10 de verdade, né, do 10 de antigamente que a gente tem no Alan Patrick e no Arrascaeta. E vocês estavam falando a questão de anular o Alan Patrick e foi exatamente isso que aconteceu no primeiro jogo, né? Pouco foi visto do Alan Patrick, justamente porque o Flamengo estudou o Inter e entendeu que a cabeça pensante do Inter, o cara que comanda o meio-campo, era o Alan Patrick. E sobre o Arrascaeta, eu acho que ele tem sim um papel de, não que o time dependa dele, assim como o time do Inter dependa do Alan Patrick, mas o Arrascaeta volta agora e ele já é titular absoluto. Independente do Flamengo ter jogado muito bem no primeiro tempo, do jogo de ida, né? A pergunta é realmente quem sai para a entrada do Arrascaeta. Então eu vejo ele como uma peça fundamental no time do Flamengo. Acho que hoje, nesse contexto, né, de futebol brasileiro, de Libertadores, não tem como o Flamengo jogar sem o Arrascaeta, com o Arrascaeta estando disponível assim. Obrigado, Mari. Um bom dia, bom trabalho para você. Enquanto você finalizava a sua fala, o sósia do Jorge Jesus apareceu atrás de você. Uma faixa. Jogaremos juntos. Já mandou o recado dele. Obrigado, viu, Mari? Um beijo, bom dia. Beijo, gente. Bom dia. Berton e Lúcio, complementem aí, por gentileza. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Flamengo aí que se prepara para mais uma decisão amanhã contra o Internacional pela Libertadores da América. Já tem 1-0 de vantagem e conhecendo como o Flamengo joga, vai jogar para cima. O Rossi falou na entrevista, o time vai ter que jogar para cima para poder já sacramentar essa vitória. Eu acho que o Flamengo já liquida essa fatura logo no primeiro tempo. Vai pressionar muito o Inter ali, que o Flamengo tem essa marcação, pressão muito boa para poder não deixar os adversários jogarem. E eu acredito que já no primeiro tempo já sai o primeiro gol ali e vai dificultar demais a vida do Inter. Então eu acredito que já se resolva no primeiro tempo a partida. Um dado muito interessante que eu peguei no GE: o Flamengo está com 44% de chance de ser campeão brasileiro após essa 20ª rodada do Brasileirão, logo no início desse segundo turno. Flamengo líder disparado e liderando nas estatísticas também. Comenta aí se vocês querem que eu traga mais curiosidades sobre o Flamengo, notícias seculares que saem nos sites e principalmente no GE, que eu venho trazendo aqui para vocês e deixando vocês muito bem informados sobre o Flamengo. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.